sexta-feira e eu já passei as coordenadas tudo para ele. Falei, irmão Antônio, é isso, isso e isso. Pega que o filho é seu. E ele já assumiu de volta o posto dele. Mas é um instrumento maravilhoso. Jonas capítulo número 4. E nós vamos a partir do versículo 9. Versículo 8, para ficar melhor. Jonas capítulo 4, versículo número 8. Todos acharam? Diga glória a Deus. Então diz assim: ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho. E estou furioso ao ponto de querer o quê? A morte. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Amém? Hoje eu quero tratar de um assunto sobre trabalhar para Deus. Quem ama trabalhar para Jesus aqui? Deixa eu ver. Quantas pessoas que amam trabalhar para o Senhor? Trabalhar para Deus, ou trabalhar na obra, ou ser um servo do Senhor, é não esperar recompensas terrenas. É você fazer por amor. Quando o profeta Jonas, nessa carta, mostra para nós toda essa injúria, essa indignação, nós vamos criticar muito a postura dele, pois o profeta Jonas, ele é o único homem que pregou sem o desejo das pessoas se arrependerem. Ele prega com a vontade no seu coração das pessoas irem para o inferno. Será que alguém aqui tem esse sentimento de querer subir no altar, pregar uma palavra e não querer que as pessoas se arrependam? Será que nós abrimos as portas da igreja para cultuar sem querer que as pessoas venham no culto? Acho que não tem ninguém que pensa assim. Não é possível. Uma vez alguém me disse que não tinha vontade que a igreja crescesse, porque se a igreja crescesse, viria problemas. E a obra de Deus, ela não funciona conforme nós queremos. A obra, como eu disse, a obra é de Deus. O profeta Jonas, nós conhecemos a história. Um homem a qual viu o povo de Deus ser levado como escravo, torturado por todos os seus inimigos. E agora Deus o convida e o chama e diz assim para ele: olha, você vai até aquela cidade. Sabe aquela cidade que você tanto odeia? É ela que você vai. Você vai lá pregar a palavra. Você vai lá levar as boas novas. Pois chegou até a mim o pecado daquelas pessoas. E como Deus é um Deus misericordioso, que a Bíblia diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã, Deus levanta aquele homem, manda ele ir até Nínive pregar a palavra. Jonas é teimoso, vai na rodoviária e compra uma passagem para o outro lado. Ele vai para Tarsis, para outro país. A Bíblia diz que no meio daquela embarcação, irmão Glei, no meio das águas, sobreveio o quê? Uma grande tempestade. A tempestade foi tão grande que os marinheiros
aqueles homens que estavam no barco começaram a duvidar de si próprio, do que eles tinham feito, o porquê que o mar estava tão agitado. Lançaram a sorte sobre aquela situação, e a sorte caiu sobre Jonas, que estava escondido no fundo do barco. E o que ele estava fazendo? Dormindo. A história conta que eles vão até Jonas, cutuca ele e diz: ei, escuta aqui, estamos sofrendo uma grande tempestade e você está dormindo. A sorte caiu sobre você. Teria feito você alguma coisa para que nós devemos estar sofrendo aqui com essa tempestade? E Jonas já sabe, ele conhece o segredo, ele vai dizer: olha, é por conta de mim. Por que por conta de você? Porque eu sou filho do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando ele diz essas coisas, a Bíblia diz que aqueles marinheiros se assustaram, apavoraram e falaram: não tem como ficar com você aqui, senão nós vamos morrer. Lançam Jonas então aonde? No mar. Vamos te livrar do problema, você é o problema. Eles lançam Jonas no mar. A Bíblia diz que Jonas cai no mar. Era o fim para qualquer um de nós. Mas Deus tinha uma promessa na cidade de Nínive: e passará céus e terra, mas a palavra do Senhor, ela não passa. Jonas cai no mar. Ao ser lançado no mar, a Bíblia diz que um grande peixe engole Jonas. Pronto, não morreu afogado, vai morrer agora engolido por um peixe. Mas a Bíblia diz que esse peixe, ele veio para cuidar dele. Ele fica 3 dias no ventre do peixe, Jean. 3 dias sendo bem cuidado, bem tratado, porque a mão de Deus estava sobre a vida daquele homem. E o peixe, ele tem um GPS com ele e leva Jonas para o lugar que Deus queria que ele fosse. Ele vomita Jonas em Nínive, em terra firme. Jonas então se levanta e percebe que deve fazer a obra de Deus, e ele diz: então eu vou então. Se é para pregar para esse povo incrédulo, esse povo do coração duro, esse povo ruim, que não merece o céu, mas eu vou pregar de qualquer jeito. Sabe quantas pessoas havia na cidade de Nínive? Mais de 120 mil pessoas. Mais de 120 mil. Quem aqui já fez o evangelismo aqui na cidade do Prata mesmo? Alguém já saiu na rua entregando folheto? Alguém aqui já foi nas praças? É muito trabalhoso. Nós temos uma atividade durante o ano aqui na nossa cidade que chama Marcha para Jesus. No ano passado nós inauguramos um projeto novo dentro dessa Marcha para Jesus. Nós antecipamos uma semana para evangelismo. Então nós organizamos as igrejas participantes para que cada dia da semana 2 a 3 igrejas estivessem fazendo um trabalho de evangelismo diferente. Uns iam na praça, outros faziam pedágio cristão, outros faziam evangelismo com a caixa de som na rua, entregando folheto, batendo nas portas, convidando as pessoas, fazendo carreatas. E é trabalhoso, nós gastamos tempo ali. E mesmo assim nós andamos um pedaço pequeno, curto. Mas a Bíblia diz que Jonas, durante 3 dias, ele anda sobre Nínive inteira. Agora você imagina comigo como que ele andava nas ruas. Não era como nós fazemos o evangelismo, irmão Fábio, como nós fizemos no ano passado, não. Provavelmente Jonas saiu gritando, irmã Liane, nas ruas, pulando: arrependam-se ou vão para o inferno. O nosso evangelismo, nós entregamos um folheto, nós gastamos tempo falando de Jesus, insistimos, convidamos a pessoa. Jonas não fez esse tipo de evangelismo. Jonas, ele corria e dizia: arrependam ou vão para o inferno, arrependam ou vão para o inferno. As pessoas: o que ele está falando? E ele já estava na rua de baixo, porque o desejo do coração dele é que as pessoas não entendessem e que realmente fosse para o inferno. É o único pregador, irmão Denise, que pregou sem o desejo que as pessoas se arrependessem. Enquanto eu estou aqui na frente dessa igreja, pregando, insistindo, trabalhando com várias áreas, junto com a diretoria, para que Deus mande almas.
E nós sabemos o custo que é para ganhar uma alma para Jesus. Mas Jonas pregou da pior forma, do pior jeito. E no terceiro dia em que ele finaliza tudo, a Bíblia diz que ele sobe no monte. Lá está ele, Renato, cabisbaixo. A intenção dele era ver a cidade pegar fogo. Ele falou: vou sentar aqui, eu quero ver Deus jogar fogo na cidade, porque ninguém vai se arrepender. Irmão Gley, foi o pior evangelismo da história, mais bem sucedido. O evangelismo mais fraco da história foi o que teve maior percentual de sucesso. 100% da cidade começou a se entregar para o Senhor. Um virava para o outro e falou: você escutou o que ele pregou? Ah, eu escutei para a gente se arrepender. O outro: não, eu escutei porque senão vai para o inferno. Então vamos mudar de vida. Existe um Deus aí que está nos dando oportunidade. Vamos mudar de vida. O que nós faz? Há um decreto na cidade: jejum. Todo mundo deve jejuar para que Deus nos perdoe. O maior avivamento da humanidade aconteceu naquela cidade sob o pior evangelismo. Você já pensou nisso? O maior avivamento de todos os tempos aconteceu numa cidade com o pior pregador, com o pior evangelista, com a pior coisa possível. Às vezes, eu e o irmão Fábio, nós conversamos sobre o trabalho da igreja virtualmente, do canal que nós temos no YouTube, você que me ouve agora pela internet, as pessoas que nos seguem no TikTok, no Instagram. Nós queremos fazer um negócio chamado impulsionar, né? Para que cheguem outras pessoas. E nós temos criando estratégias. Sabe qual que foi a estratégia de Jonas? Eu quero fracassar para que eles fracassem. Sabe o que aconteceu? As pessoas se arrependeram. Deus teve misericórdia delas. Porque quem transforma o homem não é a minha pregação, não é o que eu falo, não é o que eu faço para as pessoas. Quem transforma o homem chama o Espírito Santo de Deus. E uma hora ele entrou na vida de uma pessoa. Ele pode ser o que for: um político, um cachaceiro, um adulto, um drogado. Ele pode andar um moribundo debaixo de uma ponte. Ele pode ser o que for. Ele pode ser um psicopata. Se o Espírito Santo de Deus adentrar na vida desse homem, a vida dele é transformada. Jonas ficou irritado que Deus perdoou aquele povo. Jonas ficou furioso que Deus teve compaixão daquele povo. Se deitou debaixo de um zimbro e ficou ali, nervoso. E o sol se levantou escaldante, e Deus teve misericórdia de Jonas e fez nascer uma amoreira ao lado dele. Nasceu uma pequena árvore. Olha que coisa linda. Durante a noite Deus fez nascer. A Bíblia diz que numa noite nasceu e na outra o quê? Morreu. Jonas ficou indignado que aquele verme foi naquela planta e mastigou ela e matou ela. E Jonas perdeu a sua sombra. Ele ficou indignado. Sabe aquela pessoa que acorda com o pé esquerdo, irmão Denise? Tudo para ela está ruim. E tudo é o diabo também, né? Nunca tem responsabilidade de nada, sempre é o diabo. Jonas fica indignado com isso. Deus chama ele no particular e fala assim: por acaso você está indignado? Eu estou, Senhor. E eu prefiro a morte. Me mata. Alguns homens da Bíblia pediram a morte para Deus. Elias entrou na caverna e disse ao Senhor: mata-me, Senhor. Moisés subiu ao monte e disse para Deus: Senhor, me mata.
Sabe por quê? Porque todos eles queriam que fosse feita a sua vontade e não a vontade de Deus. Mas o problema do ser humano é se esquecer que se nós morrermos, nós vamos voltar para Deus. Não é problema isso. Você que pede ao Senhor para ser levado, não tem problema, Ele te leva. Cuidado, às vezes você não sabe para onde você vai. A Bíblia diz que Deus chama Jonas no particular e diz assim para ele: você teve dó de uma planta, mas não se compadeceu de uma cidade. E eu queria tratar isso com os irmãos. O quanto que nós se importamos com a obra de Deus. Quantas pessoas que poderiam estar aqui trocaram o culto pelo jogo do Brasil? Quarta-feira passada nós tivemos o culto. Na retrasada tivemos o culto aqui, tinha 8 pessoas, por conta do jogo do Brasil. Hoje de novo as pessoas deixaram de vir por conta do jogo do Brasil. E isso aqui não é só aqui. Igrejas cancelaram cultos, fizeram estratégias por conta do jogo. Sabe por quê? Idolatria. Sabe o que é isso? As pessoas preferem muito mais qualquer outra coisa. Mesma coisa que Jonas preferia. Ele não preferia a vontade de Deus, ele preferia coisas. Jonas estava trocando 120 mil almas por uma planta. Pelo que nós trocamos o que Deus tem para nós? Quantas das vezes que nós deixamos de cultuar por bobagens? Deixamos de ler a Bíblia, de buscar a presença de Deus, e a nossa postura com isso não é de arrependimento. Nínive ouviu a pior palavra possível, mas se arrependeu. Quem tem sede de Deus não precisa que o pregador venha do Mato Grosso, do Rio de Janeiro, dos Estados Unidos, que fala inglês, que seja um reformado, pentecostal, batista. Quem quer Deus tem sede de Deus. Ouve uma criança cantar e chora. Quem tem sede de Deus participa da oração da igreja, busca a Deus na sua casa. Quantas pessoas que são hipócritas? Nós vivemos num mundo onde as pessoas são hipócritas, usam e abusam do altar, dos instrumentos de Deus, da casa de Deus, e não tem nenhum tipo de vida com Deus. Sabe o que vai acontecer, pastor? Vão fracassar. O primeiro ponto que eu quero tratar com você é que podemos trabalhar para Deus e ainda ter um coração egoísta. Jonas fez a vontade de Deus, sim ou não? Tem alguém vivo aqui? Diga glória a Deus. Jonas fez a vontade de Deus, sim ou não? Fez. Ele fez. Mas o coração dele estava voltado para isso. Ele foi egoísta. Você pode estar trabalhando na igreja e não estar querendo fazer. Tem muitas pessoas que às vezes estão na igreja, mas não querem estar aqui, estão obrigadas, porque o marido veio, porque a esposa veio, porque tem que trazer o filho, porque o pastor pediu, o pastor colocou um decreto, é para todo mundo vir. O coração não está voltado para Deus. Quantas pessoas que estão na igreja, mas o coração continua egoísta. Ele continua pregando, mas continua no adultério. Ele continua tocando, mas continua na prostituição. Ele continua na igreja, mas a igreja não está nele. Quantas pessoas estão na igreja há muitos anos e não se arrependeram até hoje? Vivem obrigatoriamente, não amam o que faz. Esses dias eu conversando com a irmã Aline, ela correu aqui para a igreja, lavou a igreja. Eu falei: menina, você está doida, você tem que chamar os irmãos para te ajudar, sozinha muita coisa. Ela falou: não tem coisa melhor para mim estar aqui dentro, eu amo isso aqui.
Lá em casa tá cheio de velho, eu fico louca. Toda hora é uma coisa para fazer, é um velho para limpar, é marido falando, é o filho enchendo o saco. Eu venho para a igreja, eu ponho louvor, eu choro, eu canto, eu adoro. Você está perdendo tempo na sua vida e não está buscando a presença de Deus, porque o seu coração não é de Deus, o seu coração é de você mesmo, é dos seus próprios costumes. Se acostumou, domingo 7 horas tem culto, se acostumou, você não almeja estar aqui, você não almeja vir para cá. O apóstolo Paulo falou assim: olha, não sou eu mais quem vivo, é Ele que vive em mim. Sabe o que ele dizia, irmã Liane? Se eu for para cá, é Ele que está me levando, se eu for para cá, é Ele que vai. Davi disse assim: se eu colocar minha cama, Jean, lá no fundo, Ele vai lá. Se eu subir lá, Ele vai lá também. Pedro olhou para Jesus e disse assim: para onde que eu vou, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Aonde estão esses crentes que amam a Deus? Trocam a Deus por um dia numa sorveteria, troca a Deus por uma viagem no shopping, e não busca o Senhor. Deixa eu te perguntar uma coisa: você vai para a igreja sem Bíblia? Cadê a sua Bíblia? Ah, pastor, tem telão na igreja. Se você não traz para a igreja, você não lê na sua casa. Me desculpa te confrontar hoje, é porque a Bíblia me ensina que se até Jonas pregou sem amor, tem tanta gente vivendo hoje na presença de Deus sem amar a Deus. Mateus capítulo 22, coloca aí para mim, Adriano. Mateus capítulo 22, 37. Você tem feito por amor ou por obrigação? Você ama a obra de Deus? Pastor, eu amo. Deus vai colocar um mendigo na porta da sua casa para você alimentar, dar roupa, comida, banho e para você vestir. Deus vai te colocar na frente de um incrédulo, é para você pregar para ele. Deus vai te colocar na frente de pessoas egoístas, é para você ensinar essa pessoa. Mateus capítulo 22, 37. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor o teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu... Não, eu estou aqui só nas vestes mesmo. Não, é por inteiro. Tem uma história que eu conto muito, não sei se você já ouviu. Um paralítico chegou na igreja, olhou para o pastor e falou assim: pastor, será que Deus aceita um homem pela metade? O pastor virou para ele e falou assim: escuta, Deus aceita um homem pela metade que se entrega por inteiro. O que Deus não aceita é um homem por inteiro que se entrega pela metade. Jesus quer nós pela metade. O que está escrito aqui? De todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Não adianta. O corpo está aqui. Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Tem gente que vem, levanta a mão, adora, canta, chega em casa, a vida é a mesma coisa. Sabe por quê? Porque não houve mudança. Tá por obrigação, não faça por obrigação. Ame a Deus de todo o seu coração, meu irmão. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Porque sabendo quem você é, sabendo de onde você veio, sabendo o que você faz, Ele ainda te tem misericórdia de você. Para onde iremos nós? O que iremos fazer? Jonas teve mais pena de uma planta do que de 120 mil pessoas. A planta dava para ele conforto, mas as pessoas precisavam de salvação. Eu quero trazer um ponto para você. O evangelho, irmãos, é duro, é dolorido. O evangelho às vezes nos machuca, irmão Ronaldo.
Fazer a obra de Deus, irmão Tony, às vezes não é fazer a nossa vontade. Talvez nós não queríamos estar aqui hoje. Tem dia que eu viro para minha esposa e falo assim: nossa, eu estou cansado, cara. E eu ainda tenho tanta coisa para fazer, mas meu corpo está cansado, a minha mente está cansada. O evangelho é sacrifício. Sabe por que tem tanta gente na igreja que não quer mais pegar cargo? Eles falam assim para mim: pastor, não me põe para fazer nada na igreja, eu não quero nada. Porque evangelho é renúncia. É renúncia. Jesus disse assim, ó: quem quiser me seguir, vai lá, pega o quê? A sua cruz. Seguir Jesus, irmão Glei, não é deixar a cruz em casa. O evangelho, o fardo é pesado, é doído. Tem evangelista agora, meu irmão, que tem 2 dias que não come. Tem evangelista agora que não sabe o que vai fazer amanhã, porque é procurado se pregar a palavra de Deus. Tem gente que lá no sertão foi enviado para pregar, achou que ia ficar em hotel 5 estrelas, mas está dormindo numa cama de madeira, só nas tábuas. Está viajando de barco quilômetros dentro do mar, da água. Para quê, pastor? Para levar num vilarejo desse tamanho, onde tem 5 pessoas, uma santa ceia. Quantas pessoas que largaram o seu conforto da sua casa, dos seus filhos, da sua família, e foram pregar a palavra de Deus aonde não se pode ir. Olha o que nós temos aqui, olha o nosso conforto. Beleza que o nosso som não é dos melhores, mas você tem uma cadeira para você ouvir. Quer cantar? Nós passamos a letra aqui, não deu para entender, vai lá no YouTube, você procura lá, tem a pregação lá. Você tem tudo aqui na igreja para te ajudar, está mastigado. Eu pego o Graça e Paz e mando para eles o louvor, e os meninos já tocam cada um o seu instrumento, e mesmo assim eu passo para eles as dicas, para todo mundo, para que possa facilitar para eles tocarem para Deus. Vai reclamar desse arroz doce? Pior é quem está comendo feijão e farinha lá no sertão agora e falando: Deus existe, Deus está vivo. Cadê a nossa perseguição, irmão Tiago? Que perseguição é essa? É um trabalho que é difícil? É uma vida financeira que é difícil? Essa é a nossa perseguição. É por isso que abaixamos a cabeça, estamos fazendo bico na igreja. Eu não quero fazer isso. O pastor está falando para mim. Não, estou pregando para você não, irmão. A sua alma está escarnecendo, você não está vendo. Você está caminhando para o fim da sua vida, e Jesus está te chamando. O vinde de Jesus é para todos nós. Escuta, lembra da sua família? Está indo para o inferno, irmão. Sua família está indo para o inferno. O que você está fazendo para eles não irem? Qual o sacrifício que você está pagando para eles não ir para o inferno? Pastor, o inferno é ruim. Meu irmão, é choro e ranger de dente. O seu pai está indo para o inferno, a sua mãe está indo para o inferno, os seus irmãos, os seus filhos. Pastor, o que eu faço? Coloca a cara no pó, chora, ora. Não permita que isso aconteça. Não permita. Ame, essas almas estão perdidas. Como é que está aí a nossa política? A Copa vai acabar, vai voltar o foco na política. O desastre vai continuar. As notícias ruins da política vai chegar na nossa porta. Aqueles que governam o país estão destruindo a nação. Cada dia que passa estão liberando mais aquilo que não é de Deus e proibindo os nossos princípios, nos colocando em becos apertados.
quantos de nós estamos dobrando o joelho para que Deus faça permanecer os remanescentes em princípios cristãos? Quantas vezes que nós temos orado por isso? Quantas vezes? Eu reúno com os pastores, nós falamos as mesmas coisas. Se não for misericórdia de Deus, o que será de nós? Eu não preocupo mais, irmãos, em quantidade de pessoas. Eu não preocupo mais. A minha preocupação é os que estão aqui continuar. As igrejas, elas não estão crescendo mais. Pararam de crescer. Porque o mundo virou o gospel. Não é necessário eu estar numa igreja para dizer que eu sou um evangélico. Quem não gosta da igreja faz uma célula em casa. Aí ele convida aquele também que não está indo para a igreja, e todo mundo começa a fazer célula, e faz célula aqui, célula na esquina, célula na rua de baixo, todo mundo faz célula. Ninguém vai para a igreja mais, porque todo mundo tem Jesus no seu coração, não é assim? Todo mundo hoje tem Jesus. Todo mundo ama a Deus. Mas renunciar à carne é difícil. Renunciar à carne é a coisa mais difícil para uma igreja. Aonde estão os futuros presbíteros? Aonde estão os futuros pregadores? Os próximos músicos que virão? Aonde estão? Está extinto. Está acabando, irmã Claudiane. Nós não teremos mais. Por quê, pastor? Porque não fazemos por amor. As pessoas que olham para nós, que querem ser como nós, estão aprendendo até os nossos defeitos. Eu me lembro quando a gente era pequeno na igreja e a minha mãe nos levava, eu olhava as pessoas na igreja, eu falava, eu preciso ser igual a ele, eu vou crescer e vou ser igual a ele. Homens que iam para o monte, ficavam 2, 3, 4 horas orando lá e não tinha vontade de voltar, irmão Glei. Eu me lembro de um testemunho de uma mulher que ela engravidou e falou para Deus que odiava e não queria ter um filho, e ela fez tudo possível para aquela criança morrer no ventre dela. Ela pegou uma mesa de sinuca e deitou a mesa de sinuca na barriga dela, para que a criança morresse esmagada. Ela, sentindo várias dores na barriga, foi até o hospital, esperando o médico falar assim: você matou o seu filho está morto. O médico virou para ela e falou assim: o menino, está bem. O filho cresceu, estava lá naquele culto que eu estava, pregando a palavra e gravando o CD. Aonde estão esses testemunhos? Nós visitamos a irmã Erenilda naquele hospital. O médico falou assim: ela não vai voltar a falar, entendeu? Ela não vai voltar a andar, ela não vai voltar a ser a mesma pessoa. É disso aqui para o final. Ontem eu estava na casa dela, ela levantou da cama e falou: pastor, eu estou bem. Porque Deus faz milagre. Mas ela naquela cama, com câncer, todo mundo chegava, tinha um crente cantando, tinha um crente chorando. O irmão João falava: pastor, Deus vai fazer o milagre. E ele creu. Que igreja somos nós que perdemos a fé? O milagre está aqui, irmão. Por quê, pastor? Porque Jesus está aqui. Jesus está dentro da igreja. Jesus transforma as pessoas. Jesus dá visão ao cego, faz o paralítico andar, faz o canceroso voltar a ter saúde. Jesus faz milagre. Você vai deitar na sua cama e falar: se Deus existe, fala comigo. Ele te mostra. Faça prova com Deus.
Dobre o joelho na sua cama e fala: Deus, fala comigo. Ele é Deus. Para mim finalizar, Deus quer transformar o nosso coração, não apenas as nossas atitudes. Deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto Jonas pensava que estava indo ver a ruína de Nínive, irmão Adenísio, Deus estava usando Nínive para transformar Jonas. Você viu o que Jonas fez? Eu não vou para Nínive, eu vou para Tarsis. Deus falou: não, você vai para onde eu quero. Deus começou a ensinar Jonas que o homem faz planos, mas Deus quem conduz os seus passos. Jonas olhou para aquele povo e falou assim: me joga no mar, eu sou o problema, agora eu morro. Deus falou: olha, não é você quem tira a vida, eu dou a vida, eu que tiro, não é você. Vem aqui, peixe, engole ele. Vai ficar guardado aí 3 dias e 3 noites. Deus deu outra lição para Jonas: nem da sua vida você tem o direito de cuidar, eu que cuido. Jonas chegou para Nínive e começou a pregar tudo errado, irmão Glei, a pior pregação do mundo, e esperou a ruína chegar. Deus falou: ei, eu só pedi para você falar, a transformação é eu que faço. Foguinho, não é para você arrastar a pessoa para a igreja, é só para você convidar. Quem vai trazer é o Espírito Santo de Deus. Pastor, mas a minha família tem a cabeça dura. Você prega, eles não ouvem. Eles não precisam ter a cabeça boa. Você só tem que pregar. Quem transforma é o Espírito Santo de Deus. Não importa. Jonas fazia de um jeito, Deus fazia de outro. Enquanto Jonas estava usando a situação para que o povo ninivita morresse, Deus estava usando o povo ninivita para mudar a vida de Jonas. Sabe o que eu aprendo com isso? Deus tem me mudado muito, irmão Glei. Às vezes eu prego aqui na igreja e a minha intenção é que as pessoas sejam transformadas. Os irmãos que pregam, irmão Tiago, irmão Tiagão, irmão Luciano, irmã Aline, quando nós subimos desse altar para pregar, a nossa intenção é que é o contrário da intenção de Jonas, é que as pessoas mudem, é que as pessoas sejam transformadas. Mas parece que eu estou pregando e eu estou sentado ouvindo, porque eu saio da igreja cheio. Parece que Deus sentou comigo e está falando direto nos meus olhos, irmão Denísio. Jonas pregava para aquelas pessoas, mas na verdade era Deus que mudava o coração de Jonas. Você pode estar achando que as pessoas não estão vendo o que você fala, mas você está vendo o que você fala. Deus está mudando você. Deus tem mudado a minha irmã Claudiana. Tem dia que eu venho para cá para ensaiar com os meninos e Deus me ensina, eu ensinando eles. Eu dando o curso de obreiro para os irmãos, parece que era eu que estava recebendo o curso. Por quê, pastor? Porque nós somos vasos de barro. Eu aprendo uma lição e quero compartilhar com você. Aquele que trabalha para Deus, ele não precisa estar pronto para trabalhar. Sabe por quê, irmã Liane? Porque a nossa caminhada é uma preparação. A nossa vida espiritual é uma preparação. Jonas não queria ir para lá, irmão, mas teve sucesso. Tem dia que nós não queremos estar aqui, irmão Fábio.
mas é o dia que Deus nos quebra. Tem dia que nós não queremos pregar, não quero cantar, hoje eu não quero tocar, hoje eu não quero servir como obreiro, mas é o dia que Deus quebra nós no meio e nos faz ser transformado. O que será de nós? Gideão saiu com 300 homens. Ele não esperava que a vitória fosse tão avassaladora como foi, mas ele venceu 30.000 homens, segundo a vontade de Deus. Davi, quando saiu de casa, ele tinha 5 pedras e uma funda na mão, e um exército de filisteus caíram por terra. Sabe o que faz a igreja? Não é as armas que a igreja tem, não é o som da igreja, não são os equipamentos da igreja, mas é o que está comandando a igreja, é quem é o cabeça da igreja. Deus não chamou os preparados, mas Deus chamou os loucos desse mundo para confundir os sábios. Deus chamou os que não são para confundir os que são. Nós somos formados aqui por meros homens, pedreiros. Nós olhamos para a nossa igreja, a nossa comunidade, nós sentimos a presença de Deus. Quantos formados nós temos aqui? Quantos advogados, teólogos, quantos médicos que nós temos aqui na igreja? Porque Deus, Ele faz milagre onde Ele quer. Deus, Ele transforma onde Ele quer transformar, Ele faz. Ah, pastor, eu sou uma pessoa fraca, eu sou falho. É aí que Deus vai usar. Deus vai usar o fraco, Deus vai usar o falho, Deus vai usar aquele pecador que acha que não merece ser usado. Deus vai usar esse. Quando nós achamos que a vitória é nossa, nós já perdemos. Mas quando nós sabemos que nós somos fracos, Deus vai pelejar por nós, pois essa peleja não é nossa, é do Senhor. Finalizando esta mensagem, metade do ano se foi. A igreja brasileira e mundialmente falando tem se deixado levar pelas discussões, por situações, e nós deixamos de trabalhar para o Senhor por amor. Sabe quantas pessoas agora precisam de ouvir, irmão Glei, apenas um: Deus está com você, Deus é na sua vida, não desanima, continua. Sabe quantas pessoas que estão esperando você ir lá pregar a palavra de Deus para eles? Na nossa cidade, há famílias sedentas, precisando de uma palavra. Na sua rua, tem pessoas sedentas, precisando de Deus. Lá no seu estabelecimento, Jean, no seu estabelecimento, irmão Renato, as pessoas estão esperando nós falarmos de Jesus para elas, e nós temos recuado, irmão, recuado. O dever da igreja é levar a palavra de Deus a toda criatura. Pregue a palavra, fale de Jesus. Pastor, estou pregando para 3 pessoas. Então são 3 pessoas que Deus quer transformar. Se fosse uma multidão, teria uma multidão te ouvindo. Ministério de Intercessão cantou aqui com 3 irmãs hoje. É para parar? É para continuar. Pastor, eu não estou muito bem, mas eu vou ao culto. Sexta-feira nós estivemos aqui na oração e eu falei: irmã do Carmo, irmã, a senhora vai para a igreja? Pastor,
eu não estou 100% não, mas eu tenho que ir hoje. Eu quero estar aí nessa oração. Talvez foi um dos melhores dias que nós oramos aqui, sexta-feira. A presença de Deus nos encheu aqui, irmã Liane. O Senhor desceu aqui na casa. Ele nos abraçou aqui sexta-feira. Nós sentimos Deus tocando em nós aqui, irmão Denísio. Poucas pessoas. Qual é o evangelho que nós queremos, irmão Tony? Qual é o evangelho? O irmão Tony mostrando para mim as fotos de como é a igreja onde ele estava lá na Bahia. Ele falou: pastor, lá não tem toda a produção que tem aqui, pastor. Não tem um som como esse, não tem uns instrumentos como esse, as paredes nem tem reboco, mas o povo vai, pastor, o povo tem sede. Aqui nós temos tudo, irmão Glei. A igreja tem tudo aqui, mas não tem as pessoas com sede de Deus. Nós precisamos buscar ao Senhor. Se coloca de pé em nome de Jesus. Nós temos uma tarefa pela frente.